Gênesis 14, 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos e te deu tudo, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as posses e os bens ficarão contigo. Então aqui Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Então Melquisedeque, o próprio texto de Hebreus vai dizer que ele entra e sai no texto sagrado sem genealogia. Nós não sabemos da onde que vem Melquisedeque. O texto diz que ele era rei de Salém. Entendemos que Melquisedeque, o próprio nome já tem essa ideia, né? Melquisedeque, que é rei, e Sadik, que é justiça. Então ele é rei da justiça da cidade da paz. Salém, que é de Shalom, que significa paz. Então, Melquisedeque é rei da justiça da cidade da paz. Melquisedeque entra e sai do cenário bíblico. Nós não sabemos nem de onde ele vem, a não ser de Salém, e nem para onde ele vai. E Abraão entrega os dízimos para eles. Nós falamos que na lei, para quem quer entregar os dízimos? Na lei, para quem quer? Para os levitas. Na lei é para os levitas. Melquisedeque não é um levita. Melquisedeque, para ser dele, não tem tribo nenhuma, porque as tribos de Israel ainda nem existem. As tribos de Israel vão existir a partir de Jacó. Jacó é mudado o nome para Israel. E Levi é filho de Jacó. É a tribo de Levi, é um dos filhos de Jacó. Então, a entrega do dízimo é anterior à lei, porque a lei é uma estrutura do governo israelita. A lei vem com uma estrutura, vai se estruturando o governo de Israel, e a lei vem como parte dessa estrutura. Significa no reino. Mas aqui essa entrega é anterior à lei. Então, Abraão, que vai ser o pai de Jacó, Isaac de Jacó, e vai ser o pai de Israel, ele já entrega os dízimos a Melquisedeque, e isso deixa bem claro que a entrega dos dízimos é anterior à lei. Essa prática já era normal, embora nós temos apenas esse relato de entrega de dízimos, um tem outro, mas essa prática já era comum antes que existisse a lei. E outro texto aqui que foi colocado é 28 e 22, do livro da Gênesis. Só para vocês entenderem, esse texto aqui é o texto de Jacó, tá? Quando Jacó vai para a terra de Labão, fugindo do seu irmão. Ok? Então aqui, 28 e 22, ele diz assim: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Por isso que Betel significa Bet, né? Que é casa, né? E El de Deus. Betel, casa de Deus. Então,
Para quem Jacó entregou, assim humanamente falando, aí eu não sei. Mas ele tinha um sacerdote lá a quem entregou a Deus através do sacerdote. E Hebreus também vai referir-se a essa prática anteriormente à lei, né? Embora Hebreus está no Novo Testamento, 7:4, vamos dar uma olhadinha lá. Referindo-se a Melquisedeque novamente, tá? Considerar Deus como era grande, esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, aqui se referindo àquele texto que nós lemos lá em Gênesis, quando Abraão volta da guerra, vitorioso, e entrega o dízimo para Melquisedeque. Referindo-se que o dízimo é anterior. Portanto, essa desculpa é uma falácia, né? É algo sem fundamento, pois a prática é antes da lei, na lei e depois da lei. Bom, se tudo que está no Antigo Testamento deve ser rejeitado, então não precisamos observar mais os 10 mandamentos. Se tudo que no Velho Testamento não serve mais, então até os 10 mandamentos nós devemos jogar fora. Isso é uma mentira. Então, a prática do dízimo é anterior à lei, na lei e depois da lei, como nós já lemos no Novo Testamento. Aí depois uma outra desculpa é uma desculpa financeira. O que eu ganho é pouco, não sobra. E aí o dízimo não é sobra, é as primícias. A palavra primícias, ela tem dois sentidos, de ser primeiro e de ser o melhor. Então nós entregamos as primícias para Deus. Então as primícias têm esses dois sentidos, de ser o melhor e de ser o primeiro. Então, primeiro você entrega o que pertence a Deus, e depois você paga o que você deve. Sobra se dá para porco, para galinha, para cachorro e etc. Para Deus nós devemos dar o melhor. Então, algumas pessoas têm desculpa financeira. Sobrou. Nós às vezes vamos conversar com os irmãos a respeito dessa questão, e essa desculpa financeira é uma das que a gente mais ouve, né? Pastor, eu não sobrou, tal. E o que nós temos orientado lá? Temos orientado, falando com o pastor da igreja, né? Faz pouco tempo que eu saí daqui, a orientação que nós tínhamos não, você entrega o seu dízimo e depois, se você por algum momento vai ficar sem recursos para pagar lá houve um contratempo, né? Pegar aqui hipoteticamente, quebrou o óculos e eu não consigo andar sem óculos, né? Eu ando, né? Tem uns aí que sem óculos não conseguem sair de casa. Então, acho que vai lá, entrega o seu dízimo e busque os recursos da igreja para ir pagando o seu óculos. Fiquei doente, entrega o seu dízimo e vai conversar com a junta diaconal a respeito do medicamento que você está precisando. Não adianta, eu comprei um carro zero, não deu para entregar o dízimo. Venda o seu carro zero, entrega o dízimo. Nós estamos falando aqui de coisas necessárias. Eu fui para Miami, não deu para entregar, não deu. Está lá, faça um empréstimo e entrega o seu dízimo agora. Então, dízimo, essa desculpa financeira não faz parte, porque primeiro você entrega o dízimo, depois você paga as suas contas. Okay? E essa prática de cunho espiritual é um ato de fé, de fidelidade, de reconhecer que Deus é Senhor de todas as coisas e, como tal, suprirá as suas necessidades. E Ele mesmo manda colocar a prova. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênçãos sem medida. Então eu gostaria de fazer uma observação. Deus diz assim: fazei prova de mim. O que isso significa? Você está diante de um recurso financeiro e você conhece as suas dívidas.
grande prova, é quando você entrega sabendo que não vai fechar. E conversando com os crentes a respeito dessa questão, a pessoa falou: pastor, eu sabia que eu não ia entregar o dízimo. Você sabe o que eu fiz? Eu orei pedindo perdão a Deus e não entreguei. Eu falei: minha filha, como é que você vai experimentar o milagre de Deus se você não faz prova com ele? Nesse aspecto aqui, tá? Estou falando para você fazer prova com Deus e se jogar no barranco pensando nesse sentido. Ela falou: não, eu orei e pedi perdão a Deus. Você, esse mês eu não vou entregar. Mas você perdeu a oportunidade de ver o poder de Deus agir na sua vida. E aí você faz prova, sabendo que não vai fechar no mês. Senhor, eu vou aplicar aquilo que a palavra do Senhor diz, entregando ao Senhor aquilo que já é do Senhor, sabendo que no final do mês não vai fechar. E Deus ele diz aqui, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vós bênção sem medida. Pastor, me explique de onde vai vir o dinheiro. Se eu te explicar, sou Deus. Eu estou meio lugar de Deus. Eu não tenho explicação lógica para isso. Você recebeu 1.500, você gastou 2.000. Você vai entregar 150 na igreja? Não vai fechar mesmo. Eu não tenho explicação matemática para justificar que no final do mês as contas vão fechar. Não vão. Aí é que eu faço prova. Agora tem gente que faz o contrário, né? Olha, Senhor, perdoe, mas esse mês eu não entrego o dízimo. Faz como? Irmã, aí como é que você vai ver Deus agir e abençoar a sua vida se você não faz? Se você não faz prova com ele. É a mesma coisa, eu estou falando no aspecto dízimo, né? Mas existem outros aspectos onde a sua vida, o seu emprego, ou qualquer outra coisa dessa natureza vai ser colocado nisso. Senhor, se eu não mentir, eu vou perder o meu emprego. Fale a verdade, confiando que Deus vai. Se eu não corromper, meu projeto não vai sair. É um compromisso, né? De fidelidade com Deus. Agora veja bem, e Deus sendo justo, Senhor de todas as coisas, e nós honramos aqueles que nos honram, Deus não vai te honrar. Se você é o Senhor, eu vou em fidelidade ao Senhor entregar aquilo que o Senhor requer de mim. E você quer fazer prova? Você quer ter experiência? Toda coisa foge daquilo que é a normalidade. Onde as coisas lógicas não se explicam. Aí que eu estou fazendo prova com Deus, né? Nós estamos falando a respeito disso, mas existem outros aspectos de fidelidade a Deus que você tem que fazer prova, que é aquilo que ele diz em sua palavra é vida, é verdade, não é apenas um conhecimento intelectual. Desculpas, né? Continuando, tem a desculpa sentimental, tem a teológica, tem a financeira, a sentimental. Essa faz parte dos nossos dias. Eu não sinto vontade de entregar o dízimo. Olha que desculpa maravilhosa. Entregá-lo não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. E o cristão tem como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Imaginemos que essa pessoa, no mercado, depois de passar sua compra pelo caixa, vai dizer ao caixa: hoje eu estou sem vontade de pagar a minha compra. O caixa vai falar: tudo bem, pode ir embora, leve tudo. Nem o caixa vai falar isso. Você está sem vontade de pagar, você vai ficar também com vontade de levar. Mas deixa as coisas
uma zeladora que tem família para sustentar, tem luz para pagar e tantas outras obrigações. Água, tem papel higiênico para comprar, revista de escola dominical. Então, se você não faz por questões que vem com alegria, faz pelo menos por uma questão moral. Você está usufruindo de um lugar, usufruindo nesse sentido, né? Está sendo instruído biblicamente no que diz respeito à religião que você professa crer. Então, que você entregue como um ato de moral. E eu tenho que contribuir naquele local, porque aquele local tem despesa e eu usufruo daquele local para a minha vida espiritual. Embora eu entenda que quem não tem compromisso com Deus no aspecto financeiro, a vida espiritual dele é duvidosa se é real, né? Se é bíblica, verdadeira. Ok? Então, eu não dou dízimo, mas dou oferta. Dízimo é uma dívida, oferta é um presente. Você não é obrigado a ofertar para missões, você não é obrigado a ofertar para ter a oferta do amor, você não é obrigado a ofertar porque a igreja de repente vai fazer qualquer outra coisa. Você não é obrigado. Oferta é algo que você faz livremente. Eu quero, além do meu dízimo, eu quero ainda abençoar um missionário que está pregando a palavra lá em qualquer lugar. Eu quero abençoar os meus irmãos que estão passando por dificuldade, embora até o dízimo já tenha essa responsabilidade, né, de suprir a carência daqueles que estão passando por necessidade. Mas você não tem agora o dízimo, sim. O dízimo é uma obrigação legal, bíblica. Ok? Na oferta, não. E aqui também tem uma desculpa política. Okay? A liderança da igreja não administra de forma coerente o dízimo. Aí esses presbíteros, esses pastores são muito malucos. Do jeito que eles usam o recurso na igreja, eu não concordo. Eu discordo totalmente. Tinha que mandar todo o recurso para a missão Caiuá. Aí você olha, pagar pastor, para a missão Caiuá. Isso não é responsabilidade sua. Você tem que entregar o seu dízimo. Os líderes vão prestar contas diante de Deus e para Deus da forma que eles estão administrando esses recursos. Mas a gente, tristemente, às vezes vê, né, até na nossa igreja, se o indivíduo está insatisfeito com o pastor, insatisfeito com a liderança, o que ele faz? Segura o dízimo. Tenta sufocar, né? Sufocar ele, quem faz dessa forma. É uma desculpa política. Então, os líderes devem administrar com esmero, né? De forma com prudência. Eles não devem administrar de forma relaxadamente. Se isso acontecer, eles vão prestar contas a Deus por isso. Deus mandou que nós trouxéssemos todos os dízimos à casa do tesouro. E depois tem a desculpa mesquinha. A desculpa mesquinha. A igreja unida. São Miguel, nossa, olha o caixa lá. Eu estou sabendo que ela tem 250 mil na poupança. Para que a igreja precisa de dinheiro disso? Está saindo dinheiro pelo ladrão, sobrando. E aí, o indivíduo, não, a igreja não precisa. Essa igreja. E eu já vi indivíduo falar assim: não, a nossa igreja é muito rica, aqui mesmo, tá? E ele entregava o dízimo lá para a igreja do interior do Nordeste. Não, manda meu dízimo para lá, a igreja toca em cima. Aqui tem recursos de monte. Não, você tem que entregar onde você é abençoado, aonde você está adorando a Deus, aonde você
Depois tem uma discordância pessoal, é uma outra desculpa. Temos o direito de discordar, só não temos o direito de escolher as consequências das nossas decisões. Quando discordamos dessa prática, discordamos da palavra de Deus. Eu discordo do dízimo. Tudo bem, você discordou, tudo bem, mas entrega a si mesmo. Porque, embora você discorde, a Bíblia referenda essa prática, como nós estamos acabando de apresentar, de mostrar. Então, discordância, você está discordando da palavra de Deus, que nunca falhou, ninguém falhará. Malaquias deixa bem claro as consequências sobre aqueles que roubam e sobre os fiéis. Malaquias deixa bem claro: se você trouxer, você vai ser abençoado; se você não trouxer, você vai ser amaldiçoado. As maldições sobre aquele que retém o dízimo. Agora o texto de Malaquias diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais vós, a nação toda. Então a desobediência desemboca na maldição. Deus é santo e jamais vai premiar a infidelidade. Nós até, nesses dias que estávamos reunidos no presbitério, o pastor comentou um assunto mais ou menos dessa natureza, né? Um membro da igreja pecou e a igreja disciplinou, mas acolheu, né? Acolheu tudo e ajudou para que fosse minimizada as consequências do seu pecado. Aí o conceito, logo pouco tempo, outra pessoa pecou o mesmo pecado. Aí ele falou: rapaz, eu acho que essa pessoa interpretou que nós premiamos o pecado, porque a pessoa pecou e recebeu os recursos da igreja para minimizar as consequências. Aí logo apareceu outro pecador da mesma natureza. Aí ele falou: não, peraí, então Deus nunca vai premiar a infidelidade. Deus nunca vai abençoar a infidelidade. É bola que Ele continua sendo fiel, mesmo diante das nossas infidelidades. Mas Deus não vai premiar a infidelidade, pelo contrário. E no Novo Testamento temos um exemplo de uma família destruída porque tentou enganar o Espírito Santo. Todos conhecem a história de Ananias e Safira? Ananias e Safira venderam uma propriedade por um determinado valor e entregaram aos pés e se comprometeram a entregar todo o valor da propriedade vendida para a igreja. E entregaram parte desse valor. E, consequentemente, os dois foram mortos. Nós não temos como afirmar categoricamente que todo mundo que deixar de entregar no dízimo, Deus vai matá-los da mesma forma que Ananias e Safira. Se isso acontecesse, as nossas igrejas estariam bem vazias, né? Todo mês a gente estaria se colocando aí alguns crentes se isso acontecesse. Mas eles foram fulminados, os dois, por causa disso. Se comprometeram numa questão, igual os apóstolos não pediram para que eles vendessem a sua propriedade. Os apóstolos não pediram que, se eles vendessem, que eles deveriam entregar todo o dinheiro da igreja. Isso nunca foi exigido. Os apóstolos não exigiram que, se eles vendessem, que se eles quisessem entregar sua parte, eles poderiam entregar também. Mas Ananias e Safira quiseram enganar o Espírito Santo. Receberam e prometeram, né? e não cumpriram. E nós, quando nos apresentamos aqui diante da igreja, uma das coisas que nós nos comprometemos é sustentar o trabalho da igreja. Todos nós, pastores e presbíteros, diáconos, todos os membros da igreja se comprometem diante de Deus a sustentar esse trabalho, não só com os dízimos, né, com a nossa presença e outras coisas. E nos comprometemos com os nossos dízimos também. Então nós fizemos uma promessa para Deus. Nós iríamos sustentar essa casa aqui com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Okay? Então aqui essa família
embora não nos é dito o tamanho dessa janela, mas para derramar a bênção sem medida é um tamanho mais que suficiente para prover de tudo aquilo que nós necessitamos. Deus disse que vai abrir uma janela no céu, né? A janela do céu não será aberta. Eu não sei o tamanho dessa janela, mas com certeza é um tamanho suficiente para suprir todas as suas necessidades. Okay? Um dos problemas que enfrentamos é o da teoria da prosperidade, que limita essas bênçãos apenas no campo material. E por outro lado, é a nossa timidez de achar que isso se restringe apenas no campo espiritual. Então, tem duas questões. Os pentecostais vão dizer que os dízimos estão restritos à vida financeira. E nós, às vezes, dizemos que os dízimos estão restritos à nossa vida espiritual. Nenhuma nem outra. As questões dos dízimos abrangem tanto a nossa vida financeira como a nossa vida espiritual. Tanto no sentido de sermos, às vezes, por causa que eles fazem essas promessas indevidas a respeito do dízimo, nós vamos para o outro extremo. Não, mas Deus vai te abençoar financeiramente também. Os dízimos, o texto diz que Deus vai nos abençoar nesse aspecto financeiro também. E também no aspecto espiritual, com dons, com talentos, e até também na questão da nossa família, cuidar da nossa família, com os nossos filhos, com todos os nossos bens. Okay? Então Deus nos abençoa tanto no aspecto financeiro como no aspecto espiritual. Então devemos crer nesta promessa. E se nós observarmos no passado, as famílias mais abençoadas eram as famílias do povo protestante. Existe lá um livro, acho que muitos de vocês já leram, já ouviram falar, lá do Max Weber, que ele fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. E ele vai dizer que os protestantes foram aqueles que, não que foram os que desenvolveram o capitalismo, né? O capitalismo já existia, mas que nós vemos mais ênfase nessa questão e a proliferação do capitalismo. Esse aspecto a gente rejeita. Mas ele vai dizer que as famílias mais ricas eram as famílias dos protestantes. Os que ocupavam os melhores cargos nas melhores empresas eram as famílias dos protestantes. Por causa da sua. E um dos pontos que ele vai dizer lá no seu livro é que o protestante fazia tudo que ele fazia para a glória de Deus. E aí ele vai pegar depois os títulos do Abraham Lincoln, e o Abraham Lincoln vai dizer que ele deve não perder tempo, investir e para adquirir recursos, não para ele, mas para abençoar a igreja e o povo de Deus. E como consequência dessas práticas, a pessoa colocando uma, tem outras, havia uma questão da vida frugal, os protestantes não viviam de forma ostensiva, e também porque não se envolviam em jogos e bebidas, ele vai colocar isso no seu livro. Mas uma das coisas vai dizer que ele investiu o seu dinheiro nas coisas de Deus, na obra de Deus. Okay? E lá os protestantes eram ricos porque faziam tudo para a glória de Deus, não necessariamente só porque eles entregavam os seus dízimos, né? Eles faziam tudo para a glória de Deus, inclusive o investimento dos seus recursos na obra de Deus. Bênção sem medida, continuando. Deus abre as janelas do céu e derrama as bênçãos sem medida sobre a vida dos fiéis dizimistas. Para aqueles que duvidam dessa verdade, Deus os chama para prová-lo. Provai-me nisto, diz o Senhor. Nós colhemos sempre mais do que plantamos. Uma semente de feijão produz vários grãos. E a Bíblia está repleta de exemplos de abundância de bens derramados sobre a vida de alguns homens fiéis. Aí tem Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros que foram os mais prósperos na época em que viveram. E sobre eles Deus derramou bênçãos sem medidas. E aqui eu coloco o texto de Provérbios.
confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, honra ao Senhor com as tuas primícias, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E as bênçãos aqui, repreensão do devorador. Deus vai repreender o devorador, nós já falamos sobre isso, né? Sobre os que retêm o dízimo, o devorador fica livre, solto. Mas no caso dos fiéis, como diz o pentecostal, está amarrado. Deus amarra o devorador. E uma vida feliz. Todas as nações nos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E que todas essas bênçãos sejam sobre todos nós. Amém? Que essa prática do dízimo seja uma realidade na vida de cada um de nós, na vida da igreja. Perguntas?